dentro do apiário, a gente tem que conviver com elas, porque os problemas seriam maiores com relação a roubo e com relação à temperatura quente da região. A disposição das caixas também é muito importante. Nas regiões frias, o ovado não deve ficar voltado para o sentido dos ventos dominantes. E a incidência da luz solar é mais importante. Nas regiões quentes, os locais ventilados são mais aconselháveis. As colmeias normalmente são dispostas enfileiradas. Isto facilita a visualização do apicultor e o trânsito pelo apiário durante o manejo. É recomendado que essa distribuição não seja simétrica, e sim em zigue-zague, observando-se uma distância mínima de 4 a 5 metros entre colmeias. Os apiários móveis são instalados sob regras muito parecidas com as dos fixos. O material usado sofre algumas variações. Os cavaletes devem ser fáceis de instalar e transportar. As caixas têm pequenos suportes na base, que permitem, quando do empilhamento para o transporte, a livre circulação do ar entre elas. A estrutura é reforçada para aumentar a resistência. E do lado de fora, a marca do apicultor, para o caso de existirem outros apiários em áreas próximas. Nesse quadro, você percebe que as abelhas de um apiário móvel trabalham mais e produzem o ano inteiro. De fevereiro a junho, nos eucaliptos em Uberlândia, Minas Gerais. De junho a agosto, aproveita a florada silvestre do Cerrado em Uberaba. Em setembro, outubro e novembro, está nos Laranjais em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Em dezembro e janeiro, voltam para o Cerrado. Com isso, um apiário móvel chega a produzir 4 vezes mais que um fixo. Esta constante convivência com diferentes flores em plena carga dá ao apiário móvel algumas vantagens, como nos conta o apicultor João Batista Alves Júnior, proprietário do apiário móvel, cujo manejo tem por base o quadro apresentado anteriormente. Trabalhando com a colmeia fixa, eu só consigo uma única produção durante todo o ano. E o enxame passa por dificuldades em conseguir o alimento. Consequentemente, ele diminui também a produção. Trabalhando com a colmeia migratória, o enxame jamais enfraquece. Ele se mantém forte o ano todo, consequentemente, produzindo o ano todo ininterruptamente. E aumenta a produção da colmeia em termos de 250% ao ano, trabalhando com a colmeia fixa. Existe também as doenças que atingem a abelha no período da estiagem. Ela não tendo estiagem durante o ano todo, ela vai se manter sadia, forte e produtiva. Os enxames podem ser comprados, capturados ou multiplicados. Apesar de pouco usada, a compra pode significar garantia de uma colmeia saudável e produtiva. No entanto, iniciantes e apicultores profissionais, na maior parte das vezes, viabilizam seus apiários capturando enxames. Este cupinzeiro abandonado tornou-se residência de uma colônia de abelhas há algum tempo. Por ser esta uma área de circulação constante de pessoas, não é interessante sua presença. É aí que o apicultor aproveita a oportunidade para obter mais um enxame. Vestindo macacão, luvas e máscaras, o primeiro passo é dominar o enxame usando fumaça. 2 baforadas firmes na entrada e se aguarda pelo menos 2 minutos. Na sequência é feita a limpeza do chão em torno do cupinzeiro. Algumas abelhas podem cair ao solo e serem perdidas no meio da vegetação. É importante frisar que durante a captura queremos perder o mínimo de abelhas. Com um enxadão, o cupinzeiro vai sendo quebrado com todo cuidado para não se atingir os favos, sob o risco de destruir favos de cria, que representam o futuro da colmeia.
Aberto o cupinzeiro, a caixa é colocada ao lado e os quadros são preparados para receberem os favos. A transferência é cuidadosa. As abelhas são retiradas dos favos com uma escova de crina de cavalo bem macia, já caindo dentro da caixa. Os favos são presos aos quadros com elástico ou barbante, até que as próprias abelhas se encarreguem de soldá-los. Os favos de mel são separados. Apenas uma parte deles será devolvida à colônia. E este mel se constituirá na reserva alimentar da colônia enquanto ela se estabelece no novo abrigo. Use a fumaça com cuidado em pequenas quantidades. Não queremos espantar as abelhas e muito menos a rainha. O aumento repentino do zumbido entre as abelhas indica a necessidade de mais uma dose de fumaça. Os quadros com os favos são colocados na parte mais central do ninho. Os espaços vagos deverão ficar nas laterais e serão preenchidos com quadros contendo placas de cera alveolada. A atenção em relação à rainha deve ser redobrada. Olho vivo até encontrá-la. Assim que isto acontecer, ela deve ser cuidadosamente transferida para a caixa. A partir daí, as operárias começam a entrar espontaneamente na nova residência. As operárias e zangões que continuam na antiga casa devem ser transferidos, o que é feito usando uma caneca ou um copo. A caixa é posicionada o mais próximo possível do cupinzeiro, com o alvado voltado para a mesma direção da antiga entrada. Isto vai permitir às campeiras que estão longe o reencontro de sua colônia e às abelhas mais novas, inexperientes no voo, que estão no chão e nas imediações, um acesso facilitado. Todo este trabalho é feito em pouco mais de 2 horas, dependendo do local em que o enxame se encontra. Exige atenção e agilidade. No fim da operação, leves batidas na caixa atraem e orientam ainda mais as abelhas. A caixa é fechada, não se esquecendo de colocar uma tampa telada entre o teto e o ninho para possibilitar a circulação de ar. O cupinzeiro é inteiramente derrubado para não deixar vestígio do abrigo anterior. Quando não há perigo, a caixa fica no local por pelo menos uma semana, até o transporte, que é feito com a entrada da colmeia vedada. O tempo de espera é importante para diminuir danos e estresse à colônia, e para que as placas de cera presas nos quadros com elástico ou barbante possam ser soldadas pelas abelhas. Vem um novo dia e lá está o apicultor em busca de abelhas. Desta vez, um enxame voador, em plena migração preso a um ramo de arbusto. Antes de se iniciar a captura propriamente dita, vamos conhecer um novo instrumento que passará a fazer parte cotidianamente da vida do apicultor, essencial na expansão de um apiário, o núcleo. Trata-se de uma caixa um pouco diferente da Langstroth. Ela tem o mesmo comprimento e altura da base, onde fica o ninho, por isso usa os mesmos quadros. A diferença no tamanho fica por conta da largura, que é menor. A diferença nas dimensões ocorre porque os enxames são menos populosos, ocupando menos espaço. Numa primeira fase, trabalham para se fortalecer. Somente depois serão transferidos para colmeias normais. Macacões, luvas, máscaras e fumigador. Este último, no entanto, não será tão necessário. No caso de enxames em plena migração, a defensividade é menor. As operárias estão com seus papos cheios de mel, como reserva alimentar por um longo período. Por isso, o ataque é evitado por elas. O fumigador está presente apenas como prevenção. É comum entre os apicultores passar folhas de capim-cidreira amassadas no interior da caixa. O cheiro adocicado atrai, parecendo com o feromônio da rainha.
Como a colônia não tem casa, todos os favos devem ser fornecidos para que ela, assim que se instale, possa começar a trabalhar produzindo mel e outros produtos, e novas operárias. O núcleo é posicionado ao lado do enxame. Com todo cuidado, as abelhas são transferidas. Como alternativa à caneca de plástico, aqui vemos em uso uma concha de cozinha. A rainha é procurada atentamente entre as abelhas do enxame. Se ela for transferida rapidamente para o seu novo lar, suas súditas vão segui-la mais rapidamente. Na medida em que as batedoras entram e percebem que a caixa se constitui no excelente lugar para a instalação da colônia, inclusive com estoque de cera e favos já construídos, exalam um feromônio que se espalha pelo ar. Na entrada, várias operárias repetem esse comportamento. Brevemente, quase todas as abelhas do grupo estarão se instalando no novo núcleo, quando ele será fechado e transportado para o apiário. Em alguns apiários existem áreas especiais, onde os enxames mais fracos são instalados. São locais de fácil acesso e observação, onde se oferece alimentação artificial, por exemplo. Esses locais são chamados de berçários, onde as colônias recém-instaladas são manejadas até atingirem um tamanho produtivo. Para se garantir que o enxame voador capturado aceite um novo abrigo, é importante introduzir um quadro com crias recentes proveniente de outra colmeia. Não é aconselhável cortar as asas da rainha, que na tentativa de prosseguir a migração pode se perder no chão. Também não se deve instalar telas excluidoras no alvado. Em alguns casos, a tentativa de migração provoca a morte da rainha sufocada pelas operárias contra a tela, o que já foi observado em alguns apiários. O fenômeno de enxameação não tem local nem data certa para acontecer. Na zona rural são muito comuns, mas é fácil encontrar estes cachos de abelhas presos a ramos de árvores nas ruas de uma cidade. Por isso, o apicultor deve manter sua tralha de captura pronta para trabalhar a qualquer momento. Uma caixa armadilha é uma maneira muito usada para capturar enxames viajantes. Pode-se usar ninhos de colmeia americana ou núcleos de madeira contendo os quadros com cera alveolada, ou favos velhos. Ou ainda, caixas de papelão com medidas próximas às do ninho com 2 sarrafos de madeira pregados na parte superior interna, onde são dependurados 3 a 5 quadros comuns com cera. No seu interior, borrifamos tintura de própolis. Através dos anos, as experiências mostram que a utilização de armadilhas na captura de enxames é importante e econômica para o apicultor e para a comunidade. Evitamos com isso que estes enxames se instalem em locais prejudiciais, inclusive em indústrias, linhas de transmissão de energia e transformadores. Um dos problemas que temos nesse caso é que a cera que utilizamos, com poucos dias, começa a atrair inimigos. Por isso, recomenda-se fitas de cera alveolada, encruzadas no quadro. Além disto, é importante visitar estas armadilhas periodicamente para observar se algum enxame já foi atraído e observar a existência de alguns inimigos. Neste caso, a armadilha deve ser trocada. A divisão das colônias através de um manejo adequado é outra maneira de se obter novas colmeias. Vamos ver isso detalhadamente. É bom lembrar que a divisão de uma colmeia acontece quando há falta de espaço físico, o que acaba levando as próprias operárias a criarem uma nova rainha e enxamear. Isto pode acontecer até mesmo nas colmeias usadas nos apiários, especialmente nas épocas de grandes floradas. Nesses casos, é comum encontrar quadros nos ninhos contendo realeiras, o que pode significar a possibilidade de enxameagem a curto prazo. Por isso, no manejo das colmeias, é necessária atenção para o fato, acrescentando-se sobreninhos que vão abrir espaço para a colônia crescer ainda mais.
Uma colmeia superpopulosa pode ceder favos de cria para uma colônia mais fraca, resultante de uma captura recente ou da divisão de um núcleo. Favos de posturas recentes também podem ser colocados em colmeias zanganeiras, que corram o risco de desaparecer por falta de posturas para a geração de uma nova rainha. Esta prática também ajuda a aumentar o espaço disponível nas câmaras de cria das colmeias doadoras, evitando enxameação. Realeiras que estejam por eclodir podem ser retiradas do ninho e criadas separadamente, em gaiolas próprias, para serem introduzidas em novas colônias criadas artificialmente. A combinação das práticas de manejo garantem a possibilidade de se subdividir colmeias para expandir o nosso apiário. É bom saber que as subdivisões são aconselhadas no ápice das grandes floradas, quando as colônias estão muito fortes. Escolhida a colmeia a ser subdividida, selecionada entre as mais populosas, inicia-se a operação. Transfere-se a caixa para um ponto a 5 metros de sua posição original, onde já existe uma segunda caixa, na qual será instalada a nova colmeia. Os quadros contendo ovos, larvas, crias, pólen e mel são repartidos igualmente. Os espaços vazios nas duas caixas são preenchidos com quadros com cera alveolada. A caixa que recebeu os quadros é levada para onde se localizava a colmeia original. Toda essa operação tem de ser feita muito rapidamente, pois a nova colônia é que vai receber as campeiras que estavam coletando néctar e pólen. Estas operárias, ao sentirem a falta da sua soberana, vão criar uma nova rainha, a partir das posturas transferidas para o ninho. Dois tipos de vistorias são feitas no apiário. A vistoria de produção, feita durante a florada, visa obter informações sobre a produção de mel, abrindo-se as melgueiras. A vistoria de entre-safra é feita para se conhecer o estado da colônia, abrindo-se o ninho. O apicultor deve possuir um caderno de anotações, onde faz os registros referentes a cada colmeia. Com isso, terá mais certeza nas decisões de manejo. Todo cuidado com saques é fundamental. Deve-se evitar deixar expostos favos contendo mel, cobrindo a melgueira auxiliar em uso. Para fazer a revisão, é preciso retirar as abelhas que ficam em torno dos favos. Isto é feito usando o espanador, ou com este movimento, feito sem muita violência, que faz as operárias caírem novamente na caixa. Veja novamente. É como se o quadro fosse abanado com firmeza em direção à caixa. Os quadros são examinados dos dois lados. Verifica-se a presença de mel verde e de favos operculados. A proporção entre eles, de quadro em quadro ou no próprio quadro, e em que grau os favos estão carregados. A partir destas observações, serão tomadas decisões sobre a época adequada de colheita. Se os quadros estão cheios de mel em plena maturação e falta espaço para armazenar mais, é importante acrescentar uma outra melgueira. Ainda nas melgueiras podem ser procurados indícios de inimigos naturais, como as traças. Se isso acontece, deve-se fazer uma limpeza, inclusive no ninho, eliminando as traças existentes e trocando os quadros eventualmente invadidos. Em alguns casos, deve-se trocar a melgueira, ou ainda, quando a infestação for maciça, a população terá de ser totalmente transferida para uma nova caixa. Na vistoria ou revisão de entre-safra, observa-se o volume de células com ovos, a existência de crias em diferentes idades e a situação da rainha. Caso ela não se apresente saudável e com toda a sua agilidade normal, pode-se planejar a introdução de uma nova rainha. A colônia pode ter se dividido ou enxameado. Portanto, ainda fraca necessita de reforço,
introduzindo favos com crias para o caso de populações pequenas, ou alimentando-as artificialmente. Além das vistorias, são feitas inspeções mais frequentes quando é observado o estado geral externo da colmeia e do apiário. Observa-se se o fluxo de abelhas no alvado está normal. Por sua vez, o apiário pode precisar de uma limpeza ou corte da vegetação que esteja muito alta, atrapalhando o manejo e o próprio fluxo das abelhas. As vistorias permitem ainda avaliar o estado físico das caixas, indicando as necessidades de reformas ou transferências. Vamos ver como estas transferências são feitas. Existem 2 métodos para transferências. No primeiro método, retiramos a melgueira e a tela excluidora. Colocamos um novo ninho contendo quadros de cera alveolada ou favos prontos sobre o ninho antigo e o fechamos novamente. Pode-se, inclusive, colocar uma nova melgueira sobre o novo ninho. Aguarda-se entre 15 e 60 dias, até que a colônia se mude espontaneamente, o que poderá ser observado em vistorias periódicas. Quando o novo ninho estiver ocupado, tendo-se certeza de que a rainha está presente, coloca-se a tela excluidora entre os 2 ninhos. Aguarde alguns dias para as operárias mais jovens e as que restam no antigo ninho poderem subir para o novo, e retira-se a caixa antiga. A tela excluidora é retirada e substituída então pelo assoalho. No segundo método, a transferência é total. Colocamos a nova caixa ao lado da antiga. Começamos a transferência pela melgueira, quadro por quadro, tendo o cuidado de examiná-los em busca de problemas, ou mesmo para o caso de retirá-los para a extração de mel, se for época de colheita. A seguir, é retirada a tela excluidora. Os quadros são transferidos, um a um, com todo o cuidado. Eles são examinados em busca de defeitos ou inimigos naturais, podendo ser substituídos caso não tenham um número significativo de ovos ou crias. Geralmente, nos quadros laterais, existe mais mel do que crias, o que pode determinar sua retirada, em caso de excesso, com sua substituição por quadros com cera alveolada. Um detalhe muito importante: todos os quadros devem ser reposicionados na mesma sequência em que se encontravam na antiga colmeia. As abelhas são transferidas com todo cuidado, evitando-se danos físicos. O apicultor deve ainda ficar muito atento com relação à rainha. Se ela for encontrada, deve ser imediatamente colocada no novo ninho, sob o risco de uma fuga. Eventualmente, a rainha acaba sendo transferida sem que se perceba, mas o ideal é que ela seja localizada. Isto vai significar certeza de que a colônia não estará órfã em seu novo lar. As últimas abelhas restantes na caixa são despejadas. Encerrada a transferência de todos os quadros, colocamos a tela excluidora, por cima a melgueira e, por fim, o teto. A nova colmeia deve ficar exatamente na posição onde a antiga se encontrava, com o alvado voltado exatamente para a mesma direção. A antiga caixa é levada para a reforma. Outra prática de manejo importante é a reforma de colmeias. Muitas vezes, a caixa está em condições de uso, dependendo apenas de reparos, não havendo necessidade de troca definitiva. Vamos listar algumas práticas importantes na manutenção das caixas, feitas normalmente fora dos períodos de floradas. Substituição de quadros com favos que estejam muito escuros ou excessivamente danificados após a colheita. A cera será derretida, purificada e reaproveitada. Pintura exterior a cada 2 anos, pois a tinta ajuda na conservação da madeira. Substituição de partes da caixa que estejam apodrecidas ou com rachaduras. E por fim, uma prática muito importante:
a alimentação artificial. Sabemos que as abelhas utilizam a energia do mel e proteínas e vitaminas do pólen. Na falta desses produtos, a população da colmeia pode rapidamente se enfraquecer e até desaparecer. Isso ocorre especialmente nos apiários fixos, nas épocas de poucas floradas. Também se oferece alimentação artificial quando não se está manejando para a produção de mel, ou seja, quando se maneja para a produção de rainhas ou geleia real ou produção de pólen. No manejo para a produção de mel, alguns apicultores deixam 2 quadros contendo mel como reserva das abelhas ao final da florada. Quando isto não é possível, utiliza-se um xarope à base de uma parte de água para outra de açúcar e uma porcentagem de pólen como alimento. Ou ainda mel dissolvido em água na mesma proporção. Mas é sempre bom lembrar que o mel produzido a partir do xarope de água com açúcar não tem qualidade. Recomenda-se evitar a superalimentação. Podemos usar 2 tipos de alimentadores artificiais. Um coxo interno de madeira, calafetado com cera com as medidas de um quadro, onde se coloca o xarope, e uma pequena ripa de madeira que, boiando, impede que as abelhas morram afogadas. Este coxo é conhecido como alimentador Alexander. Ou um alimentador externo, como este. A base de madeira é encaixada no alvado. Ali existe uma abertura por onde as operárias têm acesso ao xarope, colocado no vidro e que, pouco a pouco, conforme o consumo, vai sendo liberado através desta placa perfurada. Este alimentador é conhecido como o tipo Bormann. Se você leva a sério as regras de manejo expostas anteriormente, com certeza, em pouco tempo, poderá realizar uma das atividades mais importantes economicamente para o apicultor: a colheita. Ela também segue regras específicas, e da competência na sua realização dependem as próximas colheitas. O bom apicultor realiza a colheita em dias não chuvosos, em horários menos frios. Estacione o veículo de transporte a boa distância para manter a segurança enquanto são feitos os preparativos. Todo o material levado no interior do carro é coberto com uma lona, que não atrai abelhas. Mesmo quando se descarrega o material, as melgueiras contendo quadros com cera ou favos prontos devem sempre ser mantidas cobertas. Acende-se o fumigador com muito cuidado, evitando-se fagulhas. O clima pode estar muito seco e a vegetação susceptível a incêndios. As ferramentas utilizadas também são preparadas. Tudo pronto. O apicultor coloca as melgueiras vazias sobre a padiola, levando-as até as colmeias. O processo de abertura já conhecemos, assim como a retirada dos quadros. Se todos os quadros estão cheios, pode-se retirar a melgueira toda. Os quadros cheios de mel são mantidos sempre cobertos. Por fim, fecha-se cuidadosamente a colmeia, verificando se a tampa está na mesma posição que anteriormente e se encaixa, fazendo com que a calafetação praticamente permaneça inalterada. Repete-se a operação nas outras colmeias. Não esqueça que a colheita é também um bom momento para vistorias, ou seja, aproveitamos para dar uma olhada geral em busca de normalidades. Novamente no veículo, as melgueiras são cobertas junto com as ferramentas. O
manejo das colmeias pode exigir a introdução de rainhas em colmeias órfãs ou colmeias cuja rainha esteja apresentando posturas desuniformes. A avaliação da rainha é feita através de suas posturas. Se são uniformes e ocupam todo o quadro, indicam que a rainha está pondo milhares de ovos por dia, ocupando diferentes lados dos quadros.